Glória a Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom demais estar aqui de novo, depois de uma semana que a gente ficou ali junto com os netos, na praia. Não tem preço, não tem ficar junto com família, com os netos, é bom demais, é bom demais. E eu quero trazer para vocês, porque essa semana eu tenho falado isso, e olha, eu não falo para me mostrar. Eu tenho vindo aqui na casa do Pai, eu tenho orado aqui nesse templo, eu tenho pedido para Deus, às vezes 1 hora, no mínimo, para ficar orando. Quem quiser fazer isso, você tem liberdade, ore, venha orar. E eu creio que grandes coisas estão por vir. Nós só estamos profetizando, buscando antes para que a coisa aconteça e que cada um de nós possa estar sendo usado por Deus. Enquanto eu orava aqui, eu comecei a pensar nos tempos difíceis que muitos de nós temos passado mesmo. Eu estava orando, andando, ministrando nas cadeiras, pedindo para Deus abrir mente, abrir coração, e enquanto eu orava pela família Manaim, por todos aqueles que têm entrado por essas portas, e eu estava exatamente fazendo essa curva quando me veio à mente 3 momentos diferentes de como Deus nos ajuda, quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando por provações, nessas situações difíceis. E essas 3 passagens que me vinham à mente, elas aconteceram no Velho Testamento, e vocês já ouviram, por certo, pregação sobre elas. A primeira cena que me vinha era sobre Noé. Quando Noé, Deus fala para ele construir uma arca, porque Deus traria juízo sobre a terra, mas diz a palavra do Senhor que Noé achou graça aos olhos de Deus. E porque ele achou graça aos olhos de Deus, o que aconteceu? Ele então, na construção e obediência da construção dessa arca, Noé foi liberto daqueles dias. Foi através desta arca que 8 pessoas foram salvas, além dos animais. Diz a Bíblia que vieram 7 pares de animais limpos, eles vieram espontaneamente e chegaram àquela árvore, e aquela arca, toda hora eu estou falando árvore, né? Mas eu estou bem, obrigada. E também dos animais limpos vinham 1 par de cada um deles. É interessante, eu quero que você guarde bem isso, fixe na sua memória, Noé não passou por este julgamento. Ele foi salvo, vocês se lembram da história. Antes de começar o primeiro pingo, a porta da arca se fechou, não foi não por mãos humanas, e aí Noé então e a sua família, e aqueles animais foram todos eles salvos. A Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Deus, não era porque era mérito pessoal, mas ele era também tido como justo, íntegro, e aí esta graça fez com que ele fosse livre, ele e a sua família, 8 pessoas, do tempo que veio sobre a terra. A segunda cena que me vinha na cabeça, enquanto eu estava andando, foram os 3 amigos de Daniel. Você conhece Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E porque eles não quiseram se ajoelhar, não quiseram adorar uma estátua de ouro que foi criada pelo próprio rei Nabucodonosor, e muito menos quiseram ficar na dependência, na adoração de falsos deuses, porque eles sabiam que Deus não era, e aí então eles não se prostraram, eles não chegaram a se prostrar, e eles não serviam aqueles deuses. Quando você está lendo, eu estou agora em Daniel 3,14, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Então, por causa disso, eles falaram uma das frases mais lindas que eu vejo na Bíblia, porque ele fala assim: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, se não, fica sabendo, ó rei, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar. Por causa deste posicionamento que eles tiveram, eles foram jogados numa fornalha, todo mundo sabe dessa história. Eles foram os 3 lançados numa fornalha muito grande, muito forte, e
era interessante que, apesar dos 3 terem sido lançados, quando Nabucodonosor olhava, ele falava: nossa, mas nós já lançamos 3, jogamos 3, e agora a gente vê 4 andando ali. E a Bíblia diz que o próprio Nabucodonosor, ele fala assim, que o 4º homem parecia um filho dos deuses. Eu acho muito lindo, porque Jesus está sempre ali aparecendo, Jesus está sempre ali naqueles momentos. E só para vocês terem uma noção do que representou aquilo. Quando eles saíram, nem cabelo tinha fumaça, cheirinho de nada, roupinha, capa, nada, nada, nada foi atingido. Deus os livrou no meio daqueles problemas. A terceira cena que eu quero trazer para vocês também é muito interessante, porque Jesus é chamado para ir lá, o amigo dele, Lázaro, estava doente, e ele então se atrasa. Quando eu falo se atrasa, é porque aos nossos olhos aquilo foi um atraso, mas ele não chegou em nenhum momento atrasado. O que ele queria era trazer a revelação do poder que Deus tinha dado a ele, e ele a nós. E ali ele pôde ressuscitar um homem, depois de 4 dias que já estava morto. Eu acho maravilhoso que nesse momento também os sentimentos de Jesus, eles vieram para fora, porque vocês sabem que ele chorou, e em nenhum lugar na Bíblia fala que Deus queria que o homem morresse, nem a morte física e nem a espiritual. O pecado fez essa separação, e por causa desta separação, o homem começou, cada um a partir de Adão e Eva, todos eles iam morrendo. E Jesus então chora, porque ele vê as irmãs sofrendo e chorando. Jesus chora, porque ele sabia que o plano de Deus inicial nunca foi que os filhos dele passassem pela morte. Eu acho maravilhoso, porque Jesus veio trazer para nós possibilidades, não apenas para restaurar o nosso relacionamento com Deus, não apenas para poder trazer vida a nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas para trazer vida em abundância aqui agora, enquanto nós estamos nesse mundo, mas também nos dá a possibilidade de passar a eternidade ao lado dele. Jesus, quando esteve aqui, ele foi até o inferno e tirou de Satanás a chave da morte, a chave do inferno e a chave da morte. Agora, queridos, não tem direito sobre a sua vida nenhum demônio. Você é filho de Deus, você pertence a Deus. Na hora que Ele te chamar, seja pela morte física, seja por um arrebatamento, eu não sei, a sua vida está na mão dEle e faz parte de um plano de Deus. Então isso para mim é maravilhoso, porque Jesus ainda faz a mesma coisa hoje. Ele continua salvando a gente da nossa morte espiritual, Ele continua também salvando as pessoas, mostrando qual é o caminho, trazendo essa vida em abundância para nós. E o que eu acho mais lindo de tudo é que você vê que a morte física não tem ainda hoje poder sobre nós. Pessoas que aqui estão nessa sala já viram e ouviram o pastor João Carlos Marques testemunhando de quando ele ficou morto meia hora e depois voltou. Eu particularmente um dia fui, aquelas coisas quando você começa, eu mudei para cá já tem 33 anos, e me falaram de uma irmãzinha que ficava lá em Osasco, longe e tal, não sei o que, eu vou. Sempre tive muita sede e vontade de Deus. Aí eu fiquei apaixonada, porque eu chego lá, ela conta uma das experiências mais loucas também que a gente pode ouvir. Ela diz que foi pregar numa determinada cidadezinha, e ali ela estava falando que Jesus trazia vida, que Jesus era o dono da nossa vida, e que Ele tinha poder para ressuscitar mortos. E enquanto ela está pregando, uma pessoa que estava passando na rua, ouviu aquilo, corre para casa, pega seu filhinho que tinha acabado de morrer, vai até lá e coloca aquela criança morta na mão dela. Está aí, cadê seu Deus?
E ela orou e a criança ressuscitou. Então, nós sabemos que Deus é aquele mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua fazendo. Porque nunca foi plano de Deus a morte do homem. E Ele demonstrou, Jesus, todo o tempo que Ele andou aqui, Ele demonstrou esse cuidado dEle, esse desejo de restaurar a nossa ligação com Deus. Não qualquer conhecimento de Deus. Ah, não, eu conheço Deus. Como diz o Caio, né? Ele foi a vida inteira criado numa igreja evangélica e ele foi salvo no dia 9 de janeiro de 1981, apesar de antes disso ele dizer que ele era crente, né? Mas crente meia boca, que vocês já conhecem a história. Então nós estamos vendo que Deus, quando você está vendo essas 3 histórias, todas elas você vê uma mesma lição, que é o atuar de Deus quando Ele vê um filho seu com problema. Ele pode cuidar da gente antes que o problema aconteça, que foi o caso de Noé. Ele pode cuidar de você, de repente você fala, agora vai dar um acidente aqui, vai haver, e Ele te livra daquele acidente. Ou Ele pode cuidar de você na hora que você está no meio do problema, a coisa está ruim mesmo, né? Vocês sabem o meu exemplo disso, que eu fui atropelada, tive que passar por tudo aquilo, pela moto que me atropelou, me jogou a mais de 10 metros de distância, até hoje tem sequelas sobre isso, mas Ele fez com que naquele momento eu fui atropelada na frente do hospital, o médico de plantão era meu amigo de infância, ele era cirurgião plástico, então todo o meu cérebro que caiu de cabeça, eu levei mais de 50 pontos, tudo isso Ele foi fazendo na hora, no meio daquele problema que eu estava passando. Mas também tem a situação de depois, e é isso que nós já vimos, que é pastor João Carlos e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa fé, ela move a mão de Deus. Às vezes, querido, vai ser, nem necessariamente não será a fé de uma pessoa que está orando, às vezes é a fé de quem chega. A pessoa chegou, ela está em fé. Eu me lembro que eu e o Caio fomos assistir um homem de Deus aqui no Pacaembu, e ele estava num pecado muito sério. Ele veio dos Estados Unidos num pecado assim, depois aquilo saiu na mídia social, foi um escândalo, uma coisa horrorosa. E ele já estava em pecado. Mas vocês não fazem ideia a quantidade de milagres que nós vimos naquele dia. Por quê? Porque as pessoas, Deus tem compromisso com a palavra dEle, e por causa da palavra dEle, gerando fé no coração, aquela pessoa crendo, Deus pode atuar pela fé daquela pessoa. Mas haverá momentos que não, vai ser a tua fé. Vocês têm na Bíblia várias passagens assim, né? Jesus mesmo fala, mulher, grande é a tua fé, era no caso dela. Mas vocês têm a passagem, por exemplo, de Pedro e João indo lá no templo para orar, e de repente está lá aquele homem pedindo esmola, e ele fica esperando ganhar dinheiro, e Pedro fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, terá momentos que vai ser a tua fé. Às vezes, pessoas, lembra os 4 amigos que desceram com uma maca na frente, que Jesus estava orando, estava lá numa casa e não tinha como chegar de tanta gente? Os amigos desceram a maca, que é prova maior de fé do que essa. Então, a nossa fé realmente move a mão de Deus. A nossa fé é uma coisa impressionante. E eu creio que milagres ainda aconteçam nos dias de hoje, assim como aconteceram naquela época. Só que nós temos que entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, como eu falei, algumas das frases que Jesus falou enquanto Ele estava aqui, Ele diz assim, ó, se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, eu não sei se vocês já viram um grãozinho de mostarda, mas é uma coisa mínima, mínima. Ele está dizendo, olha, tem que ter fé, mesmo que você ache que é pequenininha, exercite a tua fé. É isso que ele está dizendo, porque a Bíblia também fala, o justo viverá pela fé. Então ele pode atuar antes, durante ou depois do problema que eu e você estamos passando.
Como ele vai fazer é um critério dele, mas ele age no meio das nossas lutas, nada nos acontece sem passar pelo plano dele, a gente pode não entender, e ele nunca pediu para a gente entender, ele pediu para a gente crer, para a gente confiar no atuar dele. E aí, por causa de tudo isso, nós vamos ver, inclusive, quando a situação é tão preta, né, quando você fala, agora não tem mais jeito. Eu gosto muito dessa passagem que a gente coloca aqui em cima, quando começa o nosso culto, que fala sobre o vale dos ossos secos, que ele fala, né, profetiza, filho do homem, profetiza. Eu não sei a situação que você está passando, mas parece morto, não tem mais jeito, é impossível dar certo. Profetiza, profetiza. Filho do homem, o que você está vendo é um vale de ossos secos. Profetiza, profetiza dentro da sua casa, profetiza para a vida dos teus filhos, profetiza nos teus negócios, profetiza pela salvação, profetiza. É isso que ele está dizendo e nos chamando para ser cooperadores de Deus. E às vezes a ciência pode falar, não tem mais nenhuma possibilidade, olha, acabou tudo que nós podíamos fazer. Profetiza. Profetiza. Eu achei lindo que outro dia eu recebi no WhatsApp, uma mulher que o pessoal estava podando as árvores todas lá na sua rua, arrumando, e na casa dela tinha uma que era seca, então ia ser totalmente cortada, podada, e ela chegou, ela e o filho, isso foi pela manhã, ela chegou, ela e o filho, e falou, antes deles cortarem, vamos orar, e começou, você foi criada para louvor e glória do Senhor, e você está aqui nesse mundo, porque Deus deu o mundo aos filhos dos homens, a sua função é embelezar essa terra, você vai dar fruto, você vai dar. Quando chegou a noite, a cena que ela mostra, um menino chorando convulsivamente, e eles vendo a árvore brotando, as folhas e aqueles frutos, é um trem doido, mas eles não acham que a gente é doido? Eles acham, então para Deus não existe probleminha ou problemão, para Deus não importa se você está orando a Deus e você já é uma pessoa mais madura, se você é uma pessoa jovem, e aí eu quero trazer para vocês uma experiência que nós tivemos a semana passada com os meus netos, justamente para mostrar que para Deus não há limite de idade. Aquilo que Ele tem que fazer, se você clamar, se você chamar, Ele pode resolver. Nós fomos para a praia quinta-feira, Caio e eu, Mateus e Rafa, nós estávamos no carro, e os pais só iam poder ir mais de noitão, porque a Rebeca estava trabalhando. E aí nós chegamos lá, uma delícia, final do dia, e eles brincando muito, e o Mateus recebeu de presente um telefone. Ele tem só 11 anos de idade, mas a escola já estava mandando material para fazer em casa, através do telefone das crianças. Então, a Rebeca, que não queria dar um telefone, um celular, ela teve que acabar dando o telefone justamente para poder fazer as lições, receber os comunicados, ele precisaria levar na hora, lá na coisa. E aí, o que aconteceu? Aquela brincadeira, é bonitinho ver que eles estão assistindo, só ver coisa de futebol, não aguento mais, mas eles ficam assistindo, então passa de um, vai para o outro, e aquilo lá, aquela mãozinha para lá, mãozinha para cá, de repente está na mão do Rafa, vocês sabem, o Rafael tem 8 anos, o Mateus tem 11, e o Rafa vai passar para o Mateus, e o telefone cai. Mas ele caiu já virado para baixo e ficou preto instantaneamente. Gente, conforme estava desenrolando isso, eu já sabia que ia virar pregação. Porque foi a coisa mais interessante, a postura dos dois frente a um problema. Já tinha acontecido, o telefone foi por água abaixo. O Mateus é o Eva, quando a gente fala é o Eva, a família do André chama Eva, e o Eva é aquela paz em pessoa, manso, suave. A Rebeca é ligada na tomada, que é o Rafa. Mateus, a hora que vê que não tinha mais jeito, ele pôs a mão aqui, e você só via uma lágrima saindo aqui do rosto
do olho dele. Rafael pulava naquela sala, andava para todo lado. Meu Deus, o que eu fiz? Eu jamais vou me perdoar. Sabe aquela coisa? Ele é tão intenso, que se ele vê uma coisa muito linda, ele fala, este é o melhor dia de toda a minha vida. Mas o outro também existe. Este é o pior dia de toda a minha vida. Bom, ele ficou, mas numa tristeza. E o Mateus vendo que não tinha sido premeditado. O Mateus não querendo trazer mais culpa para o irmão que já estava assim, a ponto de explodir. Eu só via o Rafa gritando e andando, e ele fazia assim... Falei, alguém ensinou essa criança para fazer respiração. Aí o pai contou depois que para eles irem para mergulhar, para surfar, eles têm aula de respiração, então precisa estar... E ele falava e... Olha, eu não podia rir, gente, porque a coisa era séria, entendeu? Eu não podia rir, mas a tristeza do Rafa era tanta, só que ele não estava triste porque ele quebrou o telefone. Ele estava triste porque o Mateus não tinha nem 20 dias que ele tinha ganhado o telefone, e pelo que ele tinha causado no irmão. Aquilo para ele estava assim, olha, ele não conseguia superar a tristeza que ele tinha causado no irmão. Aquilo para mim foi tão grande, porque eu falei, se nós soubéssemos o que nós causamos nos nossos irmãos, nós não iríamos de maneira nenhuma machucar ninguém. Ele falava exatamente isso. Depois, quando ele falou com a mãe, mamãe, eu não estou triste pelo celular, olha o que eu causei no meu irmão, mamãe, olha o que eu... Gente, aquilo para mim, eu falava, Deus, como a gente aprende com as crianças. Se a gente aprendesse, se a gente se colocasse nesse lugar, nós evitaríamos tanto problema, né? E aí, eu parei a situação, parei os dois, resolvi orar com eles, ali naquele momento, nós começamos a orar, e o Rafa chorando, e a lágrima do Mateus caindo, e ele com a mão séria e quieta. E o Mateus só falava, Rafinha, você já me pediu perdão mais de 1 milhão de vezes, você está perdoado, mas eu não vou me perdoar. Bom, essa conversa foi longe, nós oramos, aí o Mateus pediu para falar com a mãe dele, e aí eu fui lá para o quarto antes, preparei, Rebequinha, houve um probleminha, mas cuidado com o que você vai falar, porque a coisa está séria aqui, está pegando fogo, né? Aí passamos para o Mateus, ela falou com o Mateus, acalmou, filho, nós já vamos chegar daqui a pouco, já estamos na estrada, espera que quando a gente chegar, a gente vê, de repente, não foi tão sério assim, mas era, não foi tão sério assim, e depois a gente vê o que pode ser feito, está tudo bem. Aí o Rafa quis falar com ela. Bom, tudo de novo. Gente, se tiver um negócio de teatro, convida o ser, porque o ser é bom, ele sabe mesmo fazer. E aí, eu achei interessante, porque quando eu vi que eles se acalmaram com a mãe não deu bronca porque tinha quebrado o telefone, eu senti que eu precisava ficar com eles e dormir com eles. Então, eu deitei na cama com o Rafa, que era o mais, e segurei com esse braço. Com esse braço, já no escuro, eu pus a mão para o outro, para passar a mãozinha, para ficar acalmando, né, sabendo que ele estava só com aquela lágrima caindo. E ali fiquei abraçadinha, eles foram se acalmando, tal. Aí, de repente, o Rafa vira e fala assim, põe a mão, aí ele acha minha mão, ai, que bom, voinha está aqui comigo. Foi outra lição, porque tem irmãos que estão passando dores tão grandes, e se a gente só tivesse do lado, não precisa fazer nada, não fala nada, gente, só fica do lado, Os amigos de Jó ficaram 7 dias, e foi muito bom, eles deviam ter continuado o restante calados. Se a gente soubesse, porque esse tipo de pregação
está pipocando muito problema, gente. Quando eu falo está pipocando muito problema, é que nós como pastores, claro, nós não vamos abrir, mas nós estamos ouvindo. As pessoas chegam em nós para pedir oração. É muita coisa que está acontecendo nesses dias. Então, mesmo que você não tenha o que fazer, fica só orando. Fica do lado da pessoa, simplesmente para ela saber. Claro, não vai falar, a voinha está aqui, mas ela vai saber que tem uma pessoa, um ombro ali, uma pessoa do lado que se importa. É muito importante ter alguém nesse momento de tristeza, de luta, alguém que está do seu lado, que não fale nada, que te dê só um abraço e pronto, está tudo certo. E aí, eu fiquei pensando como Deus nos ama. Não era um problema de idade, não era um problema, ai Raquel, mas era um celular. Eu sei, mas para Deus não existe probleminha ou problemão. Pode ser uma criança, pode ser qualquer assunto. Eu me lembro aqui na igreja quantas vezes, quando houve um problema de separação de uma família, dos pais, eu me lembro a filha que não devia ter 4, 5 anos, e ela nem sabia escrever direito, ela desenhava papai, a mamãe de mão dada e punha na caixinha de oração. Quando ela aprendeu a escrever, ela escrevia para o papai voltar para a mamãe. Olha que coisa linda que você está vendo. E aí, é tão lindo, porque realizou. Era uma criança pedindo um conserto, era uma criança pedindo para Deus atuar. Então, eu e você precisamos entender que aquilo que você está passando, que eu estou passando, cada um de nós, é importante para Deus. Para Deus, Ele não faz diferença de uma para o outro, como se um fosse melhor que Ele. Tudo que diz respeito a nós, nós que somos filhos de Deus, tudo que diz respeito é importante. Uma parte vai ser a parte que Ele vai fazer. E aí nós temos para olhar para dentro de nós para fazer, e nós? Qual seria a nossa parte que nós temos que fazer? Eu já falei em 2 momentos que nós podemos fazer, não com problemas conosco, mas com outras pessoas. Mas uma parte que já que nós recebemos essa graça, esse presente merecido, já que nós vamos passar, se fosse só passar a eternidade com Deus, gente, já estaria bom demais, mas Ele promete vida em abundância, Ele promete para você, e Ele quer, Ele espera de você, que você seja cooperador de Deus, Ele quer te usar como vaso no mundo caído, no mundo de trevas, Ele quer te usar para que você traga luz àquela situação, para que você traga vida àquela situação, se necessário for que você ore para que aquela pessoa possa receber uma cura. É isso que Deus está falando para nós. Os tempos são difíceis para todos, e nós podemos participar desses tempos difíceis, nós podemos ajudar e também ser ajudado. É isso que representa: suportai-vos uns aos outros, um ser suporte do outro, um ajudar o outro naquele momento, naquela luta, naquela dificuldade. Nós, pastores, nós já estávamos fazendo isso antes, nós estávamos querendo que todos, sem exceção, essa minha oração que eu faço aqui andando, eu peço maturidade, eu peço crescimento, eu peço que Deus abra os ouvidos para ouvir a voz dEle e entender, abra os nossos olhos para a gente ver o sobrenatural de Deus, para que a gente possa entender, não é entender no racional, mas entender o que Ele quer fazer através de você. É isso que eu peço a Deus. Nós precisamos ser crentes maduros, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. É o que a palavra de Deus diz. E quando eu olho que o varão perfeito é Jesus, eu falo: oh meu Pai, tenho muito caminho ainda pela frente, mas também quando eu olho para trás, eu falo: ai que bênção, já caminhei muito e Ele já me transformou muito. Você não tem que ficar olhando para ninguém, você não precisa pedir ministério de ninguém, você é único para Deus, e Ele quer te usar, Ele é Deus que se importa com a tua vida. Você tem que não pense que você não, que eu não valho, eu não mereço, eu isso, sabe? Eu gosto porque a palavra de Deus nos traz uma passagem tão linda, que fala muito ao meu coração,
que está dizendo sobre quando o Caio ama essa passagem, quando o anjo chega para Gideão e fala assim, ó, vai nessa tua força. O Gideão estava fazendo, arrumando, cuidando daquilo que eles tinham plantado escondido, porque os midianitas chegavam e roubavam e saqueavam, e eles não tinham nem mais o que comer, porque o ataque era muito, muito grande. E aí nós temos o nosso querido Gideão falando, Senhor, se Deus era conosco, onde estava aquele Deus dos nossos pais, que nos contaram como é importante você testemunhar para os seus filhos, contar o que Deus fez com você, através de você, fale, pregue a tempo, a fora de tempo, é você que ensina na sua casa, nós oramos, trazemos as pessoas aqui, mas é você que é exemplo na sua casa. Se você falar palavrão, seu filho vai falar palavrão, se ele te vir ajoelhado, ele vai ajoelhar, se ele te vir orando, ele vai orar, é assim que tem que ser, você é modelo, você é exemplo, e nós temos que falar, e Gideão está dizendo isso, onde está que os nossos pais nos contaram, que os nossos pais disseram, como ele com mão poderosa tirou Israel lá do Egito, ele estava conversando, pondo para fora emoções, sentimentos dele, e Deus diz assim, vai nessa tua força, você livrará os midianitas. Aí ele começa a dar uma listagem das desqualificações. Mas eu sou, olha, a minha família, Manassés, é nada, é coisa, minha casa, de todos os Manassés, é o menor dos menores. Eu, dentro da minha família, sou nada, menos nada, menos nada. Às vezes a gente não se sente assim. Gente, eu confesso para vocês que tem muitas vezes que eu subo aqui e eu falo para Deus, Deus, tem que ser o Senhor, porque a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e como eu estou me sentindo fraca, você entende isso? Que é nessa fraqueza que Deus quer te usar? Às vezes a gente pensa assim, não, porque como que eu vou orar para uma pessoa de enfermidade se eu mesmo estou enferma? Grupo, continua, vai lá, põe a sua mão sobre a pessoa e ora, porque é isso mesmo, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a matemática de Deus é totalmente diferente. Agora, que nós sabemos que nós não vamos passar pela tribulação, e que ela vai piorar muito a situação da terra, do que vai acontecer, você vai falar assim, bom Raquel, mas Deus vai trazer um juízo, é um juízo, sobre a corrupção, sobre a iniquidade, sobre a falta de amor, mas nós não vamos passar isso, mas nós estamos já passando esse princípio de dores, e nós estamos sentindo na carne as lutas que têm chegado para nós. Nós já estamos experimentando muito dessas lutas, né? Você vai falar, eu não estou experimentando nenhuma, glória a Deus, então você tem mais tempo para ficar do lado daquele que está precisando, você tem mais oportunidade de estar orando por essas pessoas, né? Mas aí é só para trazer, não é o foco da minha pregação, eu quero ir para Mateus 24, capítulo 33 e 34, olha como nós temos, você pode pôr isso na sua cabeça, você não vai passar pela grande tribulação, nós estamos na pré-tribulação, olha só, que está escrito em Mateus, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, Jesus está falando quando é que essas coisas iriam acontecer, coisas que os discípulos tinham perguntado para ele. Quando virdes que todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quantas vezes vocês já ouviram falar o Caio dizer, eu vou ser arrebatado, eu não vou morrer, porque o Caio é de 1948, é da geração que começa, não passará essa geração até que tudo aconteça. Jesus estava dizendo que é um período, é uma geração. Pessoas dizem que uma geração são 70 anos, alguns dizem não, são 100 anos, não importa.
vai acontecer e vai ser muito, muito rápido. Mas por que nós vamos, antes de chegar a esse juízo, por que nós vamos estar passando tantas essas lutas? Marcos capítulo 13, versículo 13 diz assim, olha, serão odiados de todos por causa do meu nome. Gente, eu não sei vocês, mas eu me lembro quando nós nos convertemos, eu e o Caio, também 2 da pá virada, 2 que não tinha nada com nada, né? Louco até não poder mais. E aí, quando a gente se converteu, as pessoas falavam, o Caio? Não, esse não. A Raquel, imagina, ela, crente. E virar pastora, então? Aí a coisa, né? Não é? Eu ouvi uma vez, quando houve a separação da minha irmã, e um virou para mim assim, com aquela cara lânguida. De você eu esperava a separação, mas dela, ela era tão centrada. Mas tudo bem, não tem importância. Eu não sei o que vocês passaram, mas amigos nós perdemos, porque eles não chegavam mais perto da gente. Eles sumiram. Eles não queriam mais saber de 2 que agora eram crentes, que andava com Bíblia embaixo do braço. E nós somos de uma época, de uma geração que andar com Bíblia embaixo do braço era tremendamente pejorativo, era um negócio tão horrível, né? Eles falavam, só gentinha é crente. Era isso que a gente ouvia, gente. Eu não sei vocês se vocês passaram isso, mas é assim que a gente via. Olha o que está escrito em Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Gente, foi o próprio Deus que fechou a porta. Não pense que depois alguém vai conseguir, como brincavam, não, nós vamos pegar na canela daquela pessoa que é muito santa e vamos subir. Não sobe. Salvação é individual, a porta é estreita, estreito é o caminho. Eu sei, Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas não serão todos salvos. Você precisa crer, você precisa caminhar com Deus, você precisa crescer a estatura de varão perfeito, para que você também possa estar fazendo parte desse arrebatamento. Lucas 17, 28 a 30 diz assim, olha, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Você lembra que Jesus disse como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló? O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, ou seja, o trabalho vai continuar normalmente, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, na portinha, ele não participou do julgamento. Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Sabe, são 2 passagens essenciais para que eu e você saibamos que nós não passaremos pelo juízo. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus já foi feita. Você era pecador, você estava condenado e Jesus morreu no seu lugar, Ele tomou o teu lugar. Então agora você é justificado, porque você crê que Jesus é aquele que pagou no meu e no teu lugar essa morte. É isso que a palavra de Deus diz, é na portinha. Mas nós não vamos passar por este juízo que virá sobre a terra, esse juízo que virá onde Deus vai estar trabalhando com aqueles que não creem nele como Senhor e Salvador, e infelizmente vai ter muito crente ficando para trás, porque diz a Bíblia que crente até o diabo é. Crente é quem tem fé. Eu não achava que quando eu estudei a vida inteira no mesmo colégio de freiras, eu não achava que eu não conhecia Jesus. A vida inteira eu fui em missa, a vida inteira eu sabia que ele tinha feito carne, que ele veio nesse mundo, mas você acha aqui, você sabe aqui, mas você não sabe que você tem a possibilidade
de conversar com Ele. O véu foi rasgado. Cada vez que você chega na casa de Deus, você chega porque o véu foi rasgado, porque o sacrifício dele naquela cruz te deu a possibilidade de entrar no Santo dos Santos. Quando você está em comunhão, seja em 2 pessoas, seja sozinho no seu quarto, o véu foi rasgado, e agora Ele conta com você para fazer as obras que você tem, que Ele tem para a tua vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Não existe ministério para quando você tem que sair levando a palavra de Deus e pregar a toda criatura, pregar, falar a tempo e a fora de tempo. O foco da minha pregação não é dizer que você não vai passar pelo juízo. O foco da minha pregação é sabendo que Deus se importa comigo e com você, que Deus tem o melhor para mim e para você. O foco da minha pregação é sabendo que estamos passando por lutas, não pela tribulação. A pergunta que faz, que cada um tem que fazer, que características eu e você precisamos ter, precisamos pedir para Deus que desenvolva em nós essas características. Gente, as coisas estão ficando muito difíceis, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Não coma da mão só de quem está aqui em cima, porque você não sabe quem está ensinando, se está falando a palavra ou não. Afinal, se a gente não lê, você não pode fazer nenhuma comparação. Não, pera lá, como é que pode estar falando uma bobagem dessa se a Bíblia diz? Se a Bíblia diz... Sabe, nós estamos numa época de ter que nos posicionarmos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu me lembro um dia que o Caio foi convidado pelo presidente de um banco para ir num show, que ele queria muito que o Caio fosse. Separou primeira mesa no banco, eu e ele ali, aqueles diretores todos juntos, e eu ficava orando em línguas e perguntando o que nós estamos fazendo aqui. Vai ter alguma hora que eu vou falar a palavra de Deus, senão não tem sentido. Mas tudo bem. Aí, de repente, a pessoa que começa a cantar, ela começa, depois da segunda música, ela começa a cantar e invocar, e ela fica possessa. Não teve dúvida. Caio e eu levantamos na frente de todo mundo. Pegamos, eu a minha bolsinha, ele a minha mãozinha, e nós saímos do local. Aí depois todo mundo, não, é porque eles são crentes, eles são pastores. Não precisa ser nem muito esperto. A hora que ela começou a falar todos aqueles nomes de demônio lá, qualquer um ia entender. Não era lugar para estar. Agora, você tem coragem de fazer isso quando ninguém está te vendo e você tem que mudar um canal de televisão porque está aparecendo uma cena que você não devia estar vendo? Ou quando ninguém está vendo, você está lá vendo pornografia, assiste. É posicionamento. É posicionamento, é você com Deus. Ninguém vai estar vendo, mas no dia seguinte, que a arca fechar, no dia seguinte, ou no meio daquela fogueira, você entende por que eu trouxe esses 3 momentos primeiro? Nós temos, sabe o que Lázaro fez? Lázaro andou com Deus, Lázaro andou com Jesus o tempo todo, gente. Lázaro andou com Jesus. Nós precisamos andar com Jesus, nós precisamos disso. O que nós temos que gerar em nós? Pedir para Deus, Senhor, me transforma, muda. Quem é que tem me dominado? Quem tem me dominado é a minha carne, a minha alma, a minha vontade, os meus desejos, as minhas emoções, ou quem tem me dominado é o Espírito Santo? Porque está abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A alma da gente, queridos Adão, alma vivente, mas Jesus é o Espírito vivificante, é Ele que nos vivifica. Você entende o que está escrito isso? Eu tenho me preocupado com o meu irmão, eu estou olhando para o lado, porque a Bíblia diz, queridos, que se nós vamos ser a estatura de varão perfeito, mas tem uma palavrinha nessa passagem que fala até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, a minha oração, quando eu saio aqui pedindo maturidade, crescimento, posicionamento, o que eu estou dizendo é, todos cheguemos, não pode ninguém ficar para trás, não pode ter, não é o fato de ser uma criança, não é, todos
todos nós temos essa grande bênção de sermos chamados filhos de Deus. Olha para dentro de você. Olha o que você está fazendo, como eu fui confrontado enquanto eu estava escrevendo. Numa briga de marido e mulher. Você é manso? Você fala palavras doces? Vamos voltar. Todos nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito. Isso só vai acontecer através da nossa fé. A nossa fé, você quer aumentar a sua fé? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir a palavra, você tem que ouvir a palavra de Deus, não é ouvir o que o irmãozinho acha, não é ouvir coach, é o que está escrito na palavra, é aquilo que vai fazer a transformação da tua mente, é aquilo que vai te ensinar como que você deve andar nesses últimos momentos, são requisitos que eu e você precisamos ter, e nós precisamos fazer isso por amor a esse Deus maravilhoso. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Então eu vou te convidar agora, em nome de Jesus. Eu não sei se você, não vou falar assim, ajoelha, levanta, não, nada disso. É o seguinte, há pessoas no nosso meio, se vocês quiserem abaixar a luz aí, pode. Há pessoas no nosso meio que não têm nem certeza de salvação. E como nós temos que, diante de principados e potestades, diante dessa nuvem de testemunha que está ao nosso redor, falar, eu quero esse Jesus de uma maneira diferente, mesmo como o Caio, que não sabia que não era salvo, porque eu perguntei para ele, no dia 31 de dezembro, você quer ser batizado comigo? Eu não, eu já sou crente. Né? Bebia todas, fumava todas, um temperamento horroroso, mas eu sou italiano, calabrês, nascido em Olímpia, ia para o inferno sendo calabrês, nascido em Olímpia, com todo aquele temperamento. A mudança tem que vir na tua vida e na minha vida. Você não tem que olhar para o outro, olha para você, o que eu já mudei. Senhor, me mostra o que eu preciso mudar, qual é dentro de mim a característica que não está te agradando. Me faz, Senhor, ouvir a Tua palavra e ser transformada por essa fé. Senhor, que eu tenha um coração como de criança. Só para completar a história do Mateus e do Rafa, o Mateus já está com o telefone, foi consertado sim, apesar de toda a possibilidade que houve. Nosso Deus ouve grandes e pequenos. Ele sabe da tua enfermidade. Ele sabe da tua dor. Ele sabe da tua falta de dinheiro, da tua falta de recurso. Ele sabe que você não tem muita força. Ele sabe, mas é a força dele, é o braço dele. Não somos nós que fazemos as coisas para ganhar dinheiro, para poder estabelecer, fazer. É plano dele na nossa vida. Então você que não tem a certeza da sua salvação, todo mundo de olho fechado, por favor. Porque eu vou fazer uma série de perguntas e cada um vai levantando. Se você não tem certeza da sua salvação, por favor, fique em pé, que nós vamos estar orando por você. Se você não tem certeza da salvação. Agora, você já tem a certeza da salvação, mas sabe o que está acontecendo dentro de você? Você sabe que tem áreas na tua vida que você está agindo exatamente como um velho homem, homem carnal. Aquilo, você põe para fora tudo que é palavrão, você põe para fora toda a tua ira, você põe para fora todo o teu calabrês, italiano, o seu espanhol, o seu português. Não importa, se tem área na tua vida que você precisa deixar Deus atuar, diante dos anjos e demônios, se levante para que Deus possa mostrar, Ele está querendo e eu vou atuar. É isso que nós precisamos fazer. Todo mundo de olho fechado, esquece o que está acontecendo do teu lado, esquece. Eu quero falar para você agora, lendo um versículo. Se você acha que isso acontece na tua vida, não diga pois,
Eu estou falando uma passagem que está em Deuteronômio. Não importa, porque você está de olho fechado, só ouça. Não diga, pois, no teu coração, a força, o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se você pensa que é você, que é a sua capacidade, que é o teu jeito, é a tua inteligência que está fazendo alguma coisa, querido, fica em pé, porque você tem que pedir perdão para Deus. Isso é orgulho, isso é orgulho. Olha que coisa linda que está na palavra de Deus: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, quantos que aqui estão com problemas financeiros, e você está se sentindo talvez um zero à esquerda, ou então não, eu sou bom demais para estar passando. Às vezes Deus está permitindo justamente para quebrar teu orgulho, tua vaidade, para fazer com que você reconheça Deus em todos os teus caminhos, em todos. Quando Deus chega, quando nós temos ali uma cristofania para Gideão, e Gideão, como eu falei para vocês, ficou falando que quem era ele, porque ele não podia fazer nada, e Jesus continuou falando para ele: vai nesta tua força, livra Israel. Mas ele continua: ah, Senhor meu, ah, quem sou eu? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. E o Senhor tornou-lhe a dizer-lhe: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Queridos, já que Deus é contigo, você vai frutificar, você vai fazer parte do plano de Deus, você vai ser a atuação de Deus nesse mundo caído. Já que Deus é contigo, contigo está o engrandecer e a tudo da força. Que, Senhor, agora eu quero orar, eu quero colocar cada homem e mulher, esses corajosos que diante do Senhor se levantaram, que se colocaram, Senhor, independente da imagem que vai parecer. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu oro, eu te peço em nome de Jesus Cristo, papai, eu te peço, Senhor, traz para nós, Senhor, a mansidão. O Senhor Jesus falou isso: sede manso e humildes como eu sou, mas Ele também falou: sede santos. Quantas coisas nós precisamos mudar, Pai, quantas coisas nós precisamos nos converter, Pai. Eu sei que desenvolver a nossa salvação é um processo, mas eu quero, Pai, eu quero fazer parte daqueles que não olham para trás. Eu quero estar com o meu coração quebrantado, humilde, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode todas as coisas, que só o Senhor é capaz de me modificar, de nos dar graça, de nos fortalecer, de nos fazer caminhar. Eu oro em nome de Jesus, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja enviando teus anjos para tirar o fardo, o peso, a tristeza, o medo, a ansiedade, Pai. Não importa se o médico falou, Senhor, o Senhor é o nosso que vai falar a última palavra. O Senhor é o médico dos médicos. Não importa, Senhor, se a minha conta está zerada, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Não foi o meu braço forte, é o Senhor que traz os recursos para os nossos lares, para as nossas casas. É o Senhor que nos dá graça, que nos dá sabedoria, Pai. É o Senhor que faz a diferença. Então nós oramos em
nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, que nenhum se perca, Pai, que nenhum fique para trás, de todos aqueles que o Senhor tem trazido para esse aprisco, que a gente possa ver, Pai, o Teu atuar na vida deles, a transformação, a mansidão chegando, Pai, que nós possamos reconhecer, Senhor, reconhecer, Pai, que é obedecendo a Tua palavra, que é se posicionando diante de homens, diante de principados e potestades. Somente assim, Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Senhor, os tempos são maus, mas o Senhor usou um homem chamado Josué, Pai, e este homem, Pai, trouxe uma loucura naquele momento. Era para ser invadido Jericó, e qual a Tua regra? De volta, em volta da cidade. Senhor, nós não precisamos ter muita coisa na cabeça, muitas estratégias, plano B, plano C. As coisas do Senhor são tão simples. As táticas de guerra, Senhor, são loucura aos olhos dos homens, Pai. Que ninguém saia daqui como entrou, que as pessoas sintam que o Senhor tocou, que o Senhor transformou, que o Senhor aceitou, Pai, como ato voluntário, eis-me aqui, e que o Senhor há de trazer transformações que cada um de nós necessita. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse amor, Pai, que a gente nem entende, nem merece, mas o Senhor é amor, então nós recebemos esse amor. Que o Teu Espírito que habita em nós nos conduza a toda a verdade, que Teu Espírito que fala conosco, Pai, esteja abrindo mesmo os nossos ouvidos, nossos olhos, nossos corações, Pai, porque queremos mais e mais do Senhor. Nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos. Abençoa a nossa semana, abençoa os nossos queridos, os nossos familiares, e Senhor, que a gente possa saber que a cada momento é porque o Senhor está conosco, é porque eu estou contigo. Nós faremos as mesmas obras que o Senhor fez, em nome de Jesus, amém. Vão na paz e que Deus os abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!